Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o indicador chamado RSI, tá? Para começar, o que significa essa sigla RSI? Significa Índice de Força Relativa, tá? Ele define a força de tendência e a probabilidade de reversão de um ativo. É calculado a partir da divisão dos movimentos de alta e de baixa num determinado período de tempo. Então, basicamente, o RSI, turma, ele é representado por três linhas, tá bom? A primeira linha, tá? Que é a linha superior, que é uma região chamada de sobrecompra, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês já poderem memorizar, tá? O que essa linha de sobrecompra ela quer dizer para a gente? Que ali naquela região o ativo está com muitas compras, ou seja, ele está muito valorizado. Por isso nós utilizamos essa região aí como uma região de resistência, tá? Já anotem aí para vocês poderem também saber aplicar isso na prática, tá? Então, a região de sobrecompra também é igual a uma região de resistência para a gente. Temos a outra região na horizontal, que é a região aqui inferior, tá? Essa região aqui é uma região de sobrevenda, tá bom? Então, a gente utiliza aqui na região de sobrevenda, tá? Como suporte, tá, pessoal? Então, na região inferior, a de sobrevenda, a gente utiliza como suporte, e na região superior, sobrecompra, nós utilizamos como resistência. Temos a terceira linha, pessoal, que é a linha que anda entre esses dois limites, tá? Essa terceira linha, ela é chamada de linha zero. Basicamente, ela fica aqui dentro, ó, respeitando esses dois limites. Vocês vão observar que o RSI ele também pode ser utilizado como suporte e resistência, igual eu ensinei para vocês na aula anterior, na aula de bandas de Bollinger, tá bom? Então, agora vamos lá para a IQ. Eu vou explicar para vocês como que nós vamos aplicar esse indicador, como que nós vamos configurar esse indicador e como que nós vamos operar ele de fato, tá bom? Então, a primeira coisa, né, aqui dentro da corretora, é vocês adicionarem o indicador, tá? Tem que vir aqui, ó, na opção indicadores, tá? Aí vocês digitam aí RSI, vai aparecer essa opção aqui, ó, Relative String Index. Clica nele, tá bom? Linha 0, vocês vão deixar 5, tá? Linha 0, período 5. Sobrecompra permanece 70 e sobrevenda permanece 30. Em cores e exibição, a gente vai fazer aquela mesma estratégia das bandas de Bollinger, tá bom? Em sobrecompra, nós vamos deixar vermelho, porque a gente sabe que é a nossa resistência, tá bom? E em sobrevenda, nós vamos deixar verde, tá bom? Cuidado, pessoal, que o RSI ele confunde um pouquinho, tá? Por exemplo, aqui na sobrecompra, que é a região de resistência, apesar de ser uma região que está escrito sobrecompra, nós não vamos comprar, nós vamos vender. E na sobrevenda, a mesma coisa, nós não vamos vender, nós vamos comprar. Por isso que eu coloco a corzinha aqui, para vocês interligarem aí a cor, tá? Então, de acordo com a cor, é a cor do botão que vocês vão apertar também. Linha 0 permanece roxinha mesmo, tá bom? E aí, clique em aplicar e vocês vão ver que a linha superior, que é a linha de sobrecompra, ela ficou vermelha, e a linha inferior, ela ficou verde. Então, linha vermelha é nossa resistência, assim como nas bandas de Bollinger. Linha verde é o nosso suporte, assim como nas bandas de Bollinger também, tá bom? Vou configurar aqui as minhas bandas de Bollinger, porque elas estão com a cor errada. Peraí, é só alterar aqui, ó. Pronto. Beleza. Agora, linha superior vermelha, inferior verde, inferior verde. E aí, pessoal, o que vocês precisam entender? O RSI, nós nunca vamos utilizar ele sozinho, tá? O RSI é só mais uma ferramenta para confirmar a nossa análise, tá? Então, lembra que eu falei com vocês já nas aulas anteriores. Quanto mais nós vamos avançando nas aulas, mais ferramentas vocês vão ter ao favor de vocês para poder aplicar aí nas operações. Então, agora vocês têm mais uma ferramenta que é o RSI. Então, o que vocês vão fazer? Junto com as bandas de Bollinger já inseridas aí no gráfico, vocês vão adicionar aqui o RSI, tá? E vocês só vão operar quando estiver uma confluência com uma banda de Bollinger. O que é confluência, pessoal? Confluência é um conjunto de análises para entrar numa operação. É quando você tem duas
ou mais indicações, 2 ou mais confirmações para você poder entrar numa operação. Então, observem o que aconteceu aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor sobre confluência. Observem que aqui, nesse ponto, eu tive um toque na banda superior aqui da banda de Bollinger, e eu também tive aqui no RSI, no mesmo ponto, a linha 0 tocando aqui o RSI. Então, nesse caso, eu tive 2 confirmações, tá? De que ali seria um ponto de venda, tá? Porque eu tive candle tocando banda superior da banda de Bollinger, tive também a linha 0, que é essa linha roxinha aqui, tocando na região vermelha de RSI. Então, os 2 pontos estão me indicando uma venda aqui no botão vermelho, tá? Então, isso é confluência, quando você tem mais de 2 confirmações para poder entrar numa operação. Assim como aconteceu aqui, ó. Eu tive o candle tocando também na linha vermelha superior aí das bandas de Bollinger e tive também o RSI tocando aqui a linha vermelha dele. Então, eu tenho aqui 2 confirmações de que ali era uma região para venda, boa para venda. Isso se chama confluência, tá? A mesma coisa aconteceu aqui que aconteceu aqui, tá bom? Então, como que vocês vão operar o RSI? Somente quando as bandas de Bollinger também estiverem indicando a mesma coisa. Então, se a banda de Bollinger tocou aqui na linha vermelha, o RSI também tocou, aí show. Você tem 2 confirmações para poder entrar numa operação de venda. Se ele toca aqui no suporte, por exemplo, aqui, ó, eu tive esse candle aqui, vamos supor que esse candle aqui tocou a banda de Bollinger inferior verde, tá? Aqui no RSI aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Vocês observam que a linha 0 também tocou a linha verde aqui no mesmo candle, na mesma direção. Se vocês estiverem com dúvida, é só vir aqui, ó, em ferramentas gráficas, pega a linha vertical e coloque em cima, ó. Coloque em cima, que aí vocês vão saber se tá na mesma direção, ó. Vão saber se está na mesma direção. Igual aqui, tocou, aqui ele não estava tão tocado, ó. Ele estava um pouquinho longe. Então, aqui eu não tive, não estava tão tocado não, desculpa, gente, ele não tinha tocado. Então, aqui eu não tive a confirmação do RSI. Observem como o RSI estava longe aqui. Se você colocar a linha vertical, você vai ver que o RSI não tinha tocado aqui na verde. Ele só tinha tocado aqui nas bandas de Bollinger. Então, aqui, por exemplo, eu não entraria. Eu só entraria se eu tivesse confirmação das bandas de Bollinger e do RSI, tá bom? Então, como eu falei com vocês, o RSI você nunca vai aplicar sozinho. Por exemplo, aqui eu não entraria só porque o RSI tocou. A banda de Bollinger não tocou. Então, para eu entrar, eu preciso de quê? Eu preciso de confluência, tá? Igual aqui, ó. Confirmação aqui. Aí, tudo bem. Se eu for vir aqui, ó, confirmação aqui, aí tudo bem, tá? Aqui, a mesma coisa, confluência aqui, aí tudo bem. Então, é basicamente essa visão que vocês têm que ter. Vocês nunca vão entrar só porque o RSI tocou e nunca vão entrar só porque a banda de Bollinger tocou. Vocês sempre vão utilizar os 2 indicadores aí para poder confirmar a operação de vocês. Só a banda de Bollinger tocando não adianta e só a RSI tocando também não adianta. Tem que ser os 2, tá bom? Os 2, tanto bandas de Bollinger quanto RSI, são utilizados como suporte e resistência quando eles tocam nas linhas, tá bom? E sempre para a retração da mesma vela de 5 minutos dentro das regrinhas de segurança, beleza? Então, esse é o RSI, mais um indicador para vocês utilizarem aí a favor de vocês, na análise de vocês, junto com bandas de Bollinger. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada e até a próxima aula.